Olá! Estamos aqui hoje para falar sobre ficção científica. Minha cachorra está olhando pro nada. Morgana? Cachorra? Cachorra? O que você está olhando, cachorra? Tem nada ali, cachorra. Não tem nada ali, cachorra. Cachorra? Vem aqui, olha para mim. Mas enfim, começando. Hoje nós vamos falar sobre ficção científica, sobre é uma hum, é uma característica muito grande de muitas séries, animações e tudo. É uma construção de, sabe, muita coisa. Ficção científica é uma das maiores produções. A gente tem Star Wars, Star Trek, a gente tem filmes bilionários sobre tudo isso, e livros, e não sei o que, mas o que é exatamente ficção científica e como ela nos constrói nessa relação e como ela pode ser revolucionária. Se a gente for pegar, existe. Quais são as séries mais famosas de ficção científica hoje em dia? Tem The Expanse, mas é claro que The Expanse não chega nem perto de nada que é Star Wars, por exemplo. Quando você vê Star Wars, toda aquela, sabe, o clássico. Ai, 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 vamos ver. Deixa eu colocar aqui no browser para vocês. Você pode ver que aqui em Star Wars a gente tem muita coisa já. Tem quantidades absurdas de coisas, sabe? Trailers e trailers e trailers. Frank. Mas quando é que começa ficção científica? Ficção científica pode ser. Ficção científica pode ser traçada por muito tempo. Um dos primeiros livros de ficção científica moderna, você pode ver, foi construído em Frankenstein, 1818. Também podem ser traçados como as viagens a 30 mil léguas submarinas, acho que é 30 mil, 20 mil léguas submarinas. As 20 mil léguas submarinas, que é quando você tem toda a questão das publicações do começo do século XIX. 20 mil, Júlio Verne, ele é um dos primeiros escritores de ficção científica também, mas Frankenstein pode ser considerado o primeiro. Olá, Gushen Master. Olá, olá. Oi. Frankenstein pode ser considerado o primeiro livro de ficção científica. Efetivamente. Não tem nada antes que constrói as características da ficção científica. E a ficção científica vai se tornar uma das coisas mais importantes, por causa que a ficção científica, como nós vamos ver, ela não tem uma essência tão fundamental quanto se acha. Vamos lá. Ficção científica é um termo dado para um conjunto de obras literárias, cinemáticas, artísticas em geral, na qual se imagina um futuro através de ideias científicas. Isso é uma definição básica. Se você for no Google e pesquisar o que é ficção científica, é um gênero especulativo. É um gênero de ficção especulativa, que normalmente lida com conceitos ficcionais e imaginativos relacionados ao futuro, ciência e tecnologia.
Isso é uma das definições. Porém, quando nós vamos analisar, a ficção científica e a fantasia, elas são dois lados da mesma moeda. Toda fantasia e toda ficção científica, em seu core, em seu cerne, em sua essência, vão lidar com temas similares. E esses temas similares, quando nós vamos construir esses temas mais à frente, e depois a gente vai até atacar o Jovem Nerd um pouquinho, porque ele falou merda de novo, nada de novo sobre o sol, eu acho. Não vamos atacar, vamos só ficar tipo, ele falou merda, o Jovem Nerd falou merda, gente. Fazer o que, galera? Jovem Nerd fala merda. Acontece. É meio que o personagem dele fala merda. Mas enfim, a ficção científica se constrói através da fantasia, e a fantasia da ficção científica. Mas o que vai definir a ficção científica? Ela é uma gênero especulativa com conceitos ficcionais e imaginativos, relacionados ao futuro, ciência e tecnologia e seus impactos? Sim. E ao mesmo tempo não. Sim e ao mesmo tempo não. Porque eu quero deixar uma coisa bem clara. Existe uma mas existe uma caracterização da ficção científica onde ela tem que ser relacionada à ciência, onde ela tem que ser construída através do realismo científico, senão ela não é ficção científica, senão ela é uma obra menor de literatura. Enquanto as obras maiores são ficções pesadas e cheias de ciência, o que não é verdade. Ou são baseadas na ciência, o que não é verdade. Como nós vamos ver, existe uma declaração da fantasia, uma declaração da ficção. E essa declaração, elas se mesclam em como elas fundamentalmente vão lidar com os temas humanos. Os temas humanos que estamos lidando aqui são temas de construção social, de temas de formação humana, de empatia, genocídio, crueldade, violência, guerra, paz. Esses temas vão ser lidados tanto na ficção científica quanto na fantasia. E esses temas se constroem desta forma há muito tempo. E eu vou falar uma coisa, eu adoro ficção científica. Eu li bastante ficção, assisti várias séries de ficção científica, eu vi muitos filmes de ficção científica. Filmes de ficção científica sempre me atraem, eu adoro ficção científica. Ficção científica, it's my jam. É minha coisinha, é minha coisa. Eu manjo. Cyberpunk, steampunk, dieselpunk, atompunk, solarpunk, hard sci-fi, soft sci-fi, soft sci-fi, space opera. Tipo, e eu tava no meio de ficção científica, eu estava lá no meio, eu tava discutindo as coisas no meio de ficção científica. Ficção científica é a minha formação. Uma das minhas aventuras formativas da minha vida, sabe? Então esse é um tema muito importante para mim. E como através da ficção científica você pode explorar conceitos de uma forma bem única que você não encontra em nenhum outro lugar. Mesmo na fantasia, apesar deles lidarem com formas específicas, da mesmo tipo de forma, a ficção científica e a fantasia são mescladas, são muito similares. Mas ao mesmo tempo, a ficção científica é a única forma que você pode explorar alguns conceitos específicos de uma forma única. Como o conceito de cultura, o que significa uma civilização, o que é um genocídio, o que é o ser humano, o que nos faz únicos ou não, o que existe que nós não temos e o que nós temos que não deveria ter. E aqui nós vamos para alguns autores de Asimov, nós vamos até Le Guin, nós vamos até Mary Shelley. Nós vamos pegar vários autores da ficção científica, os principais, pelo menos ao que é o meu ver, e a gente vai entender como é que eles funcionam. Até mesmo George Lucas. E eu estou tentando primeiramente definir, mas a definição de ficção científica, eu acho que essa definição pode estar certa, mas não exatamente. Eu acho que essa definição ela é incompleta. Eu acho que a ficção científica, ela não é apenas especulativa, que lida com conceitos ficcionais imaginativos relacionados ao futuro e à ciência. Não. Eu acho que a ficção científica é a exploração da condição humana através da observação do mundo. E essa observação do mundo vem através de um método e um meio
que a gente vê como ciência. O que eu quero dizer assim? A ficção científica é um método de observar o ser humano através do contraste com o que não é humano. O contraste do que não é humano, o contraste do que nós não somos. E como imaginar isso é importante. Muitas ficções científicas lidam com alienígenas, com formas de vida diferentes, com o horror de formas como o xenomorfo em Alien, como, por exemplo, com o horror de planetas, como o horror existencial de planetas vivos, como, por exemplo, uma construção social pode ser desmantelada, como em Le Guin, The Left Hand of Darkness, como a gente pode ter uma falha fundamental nas nossas construções sociais, em como nós imaginamos as coisas, novamente Le Guin, e como nossas próprias construções robôs, como nossa própria forma de construir, eu falo literal, de manusear, de criar máquinas, nossas maquinações podem se voltar contra a gente, Exterminador do Futuro, por exemplo, ou como essas formas podem não se voltar contra a gente, mas começar a pensar em maneiras diferentes do que nós entendemos para elas, como em Asimov. Muita gente acha que Asimov só trabalhava com. Por causa de vários filmes meio merda, muita gente acha que Asimov só trabalhava com robôs se rebelando, mas a forma como os robôs em Asimov, como a inteligência artificial em Asimov se rebela é bem única, por causa que ela tenta funcionar de uma forma muito específica. Existe um conto de Asimov, por exemplo, onde. Ó, vamos lá. Isaac Asimov. Olha só. Existe esse Asimov. Existe um conto de Asimov, por exemplo, que as pessoas começam a notar várias falhas num sistema. Eles começam a notar que coisas começam a falhar, que recursos não chegam corretamente, que as coisas estão dando errado, que tem algumas coisas que estão dando problemas, e esse investigador está investigando. O livro é bem interessante, mas conforme o investigador vai avançando nas suas investigações e tentando ver o que mais aconteceu, o que está acontecendo, por que está tendo falhas, por que os recursos estão errando, por que as coisas estão dando errado em pontos bem específicos, ele descobre que as máquinas que deveriam dar os recursos perfeitos para a humanidade, que deveriam planejar isso, que foi lhes dada, estavam propositalmente causando falhas, pequenas falhas em alguns lugares, por causa que eles determinaram naquele ponto que o ser humano funcionava melhor se tivesse falhas. Se tivesse alguma coisa falhando, se tivesse inconsistência, se nem tudo fosse perfeito. Os robôs determinaram que as inconsistências tornam a vida humana melhor. E essas inconsistências, pela programação deles, isto seria melhor, daria mais qualidade de vida. As inconsistências eram controladas, programadas, e desta forma eles estavam conseguindo fazer com que os seres humanos tivessem mais coisas para fazer. E isso é interessante, por causa que é uma forma com que as máquinas se rebelaram contra a sua própria programação, contra o seu próprio desejo, contra o próprio desejo daqueles que os criaram, por subverter as expectativas humanas. Quando os humanos falaram que era para eles cuidarem do bem-estar humano, não foi isso que eles estavam pensando. Não era isso que as pessoas queriam que eles fizessem o trabalho deles, mas os robôs determinaram que, logicamente, o ser humano deveria. Isso é a questão. Em Asimov, você trata de várias coisas assim. Como, por exemplo, em Fundação, a queda de um império. Fundação, a queda de um império galáctico. E é um começo, que é a queda do Império Galáctico, e são pessoas tentando salvar o maior número de conhecimentos, ideias e mecanicamente possíveis para que eles diminuam a Idade das Trevas que pode vir a acontecer. Uma Idade das Trevas que pode vir a acontecer depois da queda desse Império Galáctico. Por causa que os conhecimentos se dispersam. E então, quando nós estamos falando de ficção científica, nós essencialmente estamos falando de uma condição humana. E de fantasia. Le Guin tem uma ideia muito clara sobre
o que constrói o gênero literário, o gênero de narrativa, o gênero popular, o gênero, sabe? O gênero. Quando eu quero falar de gênero, eu quero falar de coisas como ficção científica, fantasia, ação, drama, essas coisas. O gênero é útil para descrever o que se está apresentando. O gênero, porém, é inútil para descrever a qualidade e a essência das obras. Porque o gênero, no final do dia, drama, ação, terror, comédia, é apenas uma forma descritiva de uma coalescência, como se dizer, de uma contravenção narrativa. Quando nós estamos falando isso, nós estamos entendendo que quando nós falamos isso, nós estamos entendendo que o ser humano, como um todo, nós, como um todo, os gêneros podem se misturar. Você não precisa que seja um gênero perfeito, uma ideia perfeita, um mundo perfeito. Você não precisa que cada gênero siga as mesmas fundamentações, não. Gêneros são apenas ferramentas. E elas não descrevem qualidade nem essência. Tudo que elas descrevem é uma contravenção narrativa usada para que nós possamos classificar coisas. E essa classificação é falha. Essa classificação é essencialmente falha, essencialmente mutável. Horror e comédia, drama e ação, sabe, suspense e sei lá, e ficção. Essas coisas são contravenções, são contraditórias. Por causa que você pode ter um horror de comédia ou uma comédia de horror. Você pode ter um drama de ação ou uma ação com drama. Você pode ter ficção científica de fantasia ou fantasia de ficção. E esses gêneros podem se misturar e se construir em formas únicas e muito interessantes. A ideia da separação mecânica entre os gêneros literários e de mídia, na verdade, é uma ideia muito, muito, muito capitalista. E eu digo capitalista ocidental, hollywoodiana, que você quer compactar, você quer colocar essas ideias em caixinhas específicas para fazer um marketing para pessoas específicas. Para fazer um marketing para pessoas específicas. Tem uma frase que diz: se você está fazendo algo para todo mundo, você não está fazendo algo para ninguém. E eu não gosto dessa frase, porque eu acho que ela não é verdade. Porque o que acontece é que Hollywood não está fazendo algo para todo mundo. Hollywood está fazendo algo, quando se fala isso, é aquela coisa, você não está fazendo isso. Ele está fazendo algo sem essência. Eles não querem só agradar todo mundo, eles não querem ofender ninguém, eles não querem construir nada. E isso vai se ligar na ficção científica através dessa ideia de que a ficção científica tem que ser de alguma forma específica, ela tem que ser higher sci-fi. Ela tem que ser ficção científica pura, ela tem que ser realista. E eu não acho que isso seja minimamente verdade. Então, vamos lá. Frankenstein. Frankenstein é uma obra francamente interessante. Titio Kakashi resgatou a oferenda pra lua. Que isso, Kakashi? Que isso, Kakashi? Agora, nesse momento? Neste momento, Kakashi? Bom, um segundo, Kakashi. Só deixe-me... Só me deixe... Só um segundinho., Kakashi resgatou a oferenda pra lua. Ela é
Mãe Lua nos céus estrelados, traga-nós o caos que não foi roubado. Ah, e que a ciência e a ficção se misturem em uma linda formação. Você resgatou isso, Kakashi. Foi isso que você resgatou. Que foi? Oh, oh. Wolf resgatou. Oh, oh. Frankenstein, vamos lá. Frankenstein. Frankenstein é uma obra, eu vou falar sinceramente, maravilhosa. Frankenstein é uma obra que narra a história de uma das piores pessoas que existe no planeta, o Dr. Victor Frankenstein. Ele começa, ele é um jovem, ele é muito inteligente, ele tem a vida feita praticamente. Ele tem a vida feita, praticamente. O Victor Frankenstein tem a vida feita. Ele tem uma esposa, uma noiva, a família dele é uma boa família, ele tem uma boa relação com a família da noiva. E isso é tudo muito bom pra ele. E ele é um jovem inteligente, ele gosta de estudar, ele tem esse drive. E aí, o Victor Frankenstein, ele vai pra faculdade fazer medicina. E lá ele começa a se perguntar sobre a vida. E a vida, o que eu quero dizer é como fazer a vida, o que é a vida, como você constrói ela. E ele passa alguns meses e depois de algum tempo ele constrói uma vida. Ele constrói um monstro. É aquela clássica, o Victor Frankenstein, não, o Frankenstein não é um monstro, é o doutor. Aquele clássico, né? Mas não importa, por causa que o monstro, ele é o filho de Frankenstein. Ele é o filho do Victor. E o monstro, ele é descrito ao contrário do que ele é colocado na maioria das obras, assim, essas visões, assim, de um monstro meio baguncento, cheio de, sabe? Ele é uma ideia que aconteceu depois, com os filmes. Frankenstein constrói um ser humano, ele é bonito, ele é muito bonito. Ele tem feições boas, ele é forte, ele é alto, ele é musculoso, até ele abrir os olhos. Quando o Frankenstein abre os olhos, uh, sim, ele tinha cor da pele morta, mas quando o Frankenstein, quando o monstro abre os olhos, o doutor ele perde a razão, ele fica maluco, porque o que ele fez, ele se arrepende imediatamente, ele vaza. Ele corre deixando o monstro sozinho, sem entender nada no mundo, sabe? Sem entender nada com o mundo daquele. Ele vaza. E depois disso, o monstro fica ali. O doutor deu uma de pau a Taíde, assim. O doutor vaza, deixando o monstro sozinho, se assustando com a própria criação, tendo medo da própria criação. E depois disso, o monstro começa a perseguir o doutor. De uma forma bem curiosa. O monstro mata uma pessoa e põe a culpa em uma pessoa que era adotada da família da noiva do Frankenstein, do Victor. Ele se coloca isso e o monstro o Victor sabe quem matou a menina. Ele sabe que não foi ela. Ele sabe que foi o monstro. Ele fica a porra do julgamento inteiro caladinho. Tipo, ele fica o julgamento inteiro caladinho porque ele sabe quem matou a menina e roubou a joia e não foi ela. O monstro começa a atormentar a vida do. Não, Kakashi, ele não usa eletricidade. Não é descrito no livro como é. No livro original, ele não é descrito como é que ele usa para dar vida. Não é descrito como ele faz isso, ele só faz. Ele faz o monstro. Pelo menos ele não usa eletricidade, isso é coisa do filme, isso é o filme. Não, mas a versão condensada, eles colocaram muita coisa do filme. O filme
ele, no filme, ele usa eletricidade pra dar vida, e vem um monstro, tipo, vem esse monstro aqui que a gente conhece, essa imagem, sabe? Que é o clássico, que ficou na imageria cultural e tudo mais. Só que não, ele não usa, no livro ele não descreve, ele não usa eletricidade, ele não descreve. Ele só ele só descreve que o monstro tá ali e que ele conseguiu. Como ele fez isso é outro rolê. Aí já é outro rolê. Por causa que, na verdade, em Frankenstein não importa como ele fez. O que importa é o que ele fez. E ele fez a vida. Ele deu a vida a um ser e ele imediatamente abandonou ele. No mundo onde todo mundo começou a perseguir ele o tempo todo. E o monstro ficou louco da vida. E ele começou a ficar puto com todo mundo. Ele começou a perseguir o doutor a vida toda e matar um monte de gente, fazer um monte de merda. E de repente ele exigiu que o doutor fizesse uma esposa pra ele. E o doutor começou a pensar várias coisas bem lógicas, na verdade, tipo. E se eu não. E se o monstro. E se a mulher que eu fizer não gostar dele? Aí a gente vai ter dois monstros brutalmente fortes atacando todo mundo. E se eles se gostarem demais e começarem a se reproduzir, aí a gente vai ter uma raça de monstros. E se, sabia, ele começa a pensar várias coisas assim. E tipo, ele vaza. Ele destrói o experimento dele e vaza de novo. E se eles se reproduzirem? E se merda acontecer, sabe? Aquelas coisas. E se merda acontecer? Sabe? E se merda acontecer? E aí ele destrói o experimento, vaza de novo, trai no monstro. Em Frankenstein, isso tudo se coalesce no final, onde depois do doutor contar a história dele, o Frankenstein vai e conta a parte da história dele, e o doutor morre, e o Frankenstein só se mata se jogando nas águas do Ártico. E os dois morreram. o, ambos são pessoas muito falhas. Tanto o Frankenstein quanto o doutor. Sabe? Ambos são muito falhos. Ambos são fundamentalmente falhos. O doutor é arrogante. Ele é arrogante. Ele é baixo. E ele é covarde. O doutor é um covarde. Ele não sabe enfrentar o que ele constrói. Enquanto, por exemplo, o monstro ele é agressivo, ele é petulante, ele é mimado, de certa forma. Ele quer porque ele quer e ele não aceita não como resposta. E quando. E ele também tem um período tipo de eu quero ser, eu quero a minha namorada, sem entender que talvez a mulher não goste dele. E o doutor entende isso, sabe? É bem interessante essa questão. Em Frankenstein, sendo a primeira obra de ficção científica, tudo isso se manifesta através de uma condição humana, do abandono. Os temas, se você tirar a visão tipo do monstro versus do doutor, é abandono de um pai pelo filho, de vingança, de vazio, de destruição mútua. O doutor e o Frankenstein se destroem mutuamente, eles continuam em um ciclo tóxico até que nenhum deles tenha nada sobrando. O doutor foge pro Ártico e o Frankenstein segue ele até o Ártico em uma sede de vingança infinita e no final nenhum deles tem nada sobrando. No final nada deles está sobrando. E eles não têm nem mais força para continuar. Eles só têm eles. E tudo isso leva a gente a entender uma coisa. Na ficção científica em geral, se você for falar de Asimov, Mary Shelley, Le Guin, se você for falar de Star Wars, Star Trek, se você for falar de qualquer Stargate, de qualquer coisa dessas, a gente tem que falar da condição humana. E aqui vamos entrar em alguns gêneros. A ficção científica é dividida em algumas formas de gênero. Algumas formas de gênero. A ficção científica é dividida nos gêneros punk, nos gêneros de espaço, nos gêneros de especulativos e nos gêneros hard sci-fi, nos gêneros duros, que são os gêneros mais... Ô Kakashi, o monstro não é ingênuo não. O monstro não é nem um pouco ingênuo, ele é bem malicioso. Tipo, ele é bem malicioso, na verdade. Os dois são... Porque o monstro é tão inteligente quanto o doutor.
E esse é o ponto, eles são bem inteligentes, ambos. Eles são muito inteligentes, só que o monstro, ele no começo, ele sofre muito, porque no começo ele é ingênuo. No começo ele é uma criança que não sabe nada do mundo, que acordou no meio do nada, sem conhecimento nenhum de nada. E depois ele vai ganhando a malícia porque o mundo vai destratando ele. E o mundo vai destratando ele cada. Frankenstein é uma tragédia, é um livro bem pesado, é um livro bem pesado, é uma tragédia. O mundo vai destratando ele mais e mais, ele vai sofrendo mais e mais preconceito, mais violência, mais agressividade, ele vai ficando mais malicioso. O monstro é uma. O monstro ele não é um monstro. E esse é o Frankenstein é genial por causa disso. O monstro não é um monstro, o mundo faz o monstro. Ele não nasce um. No começo, ele só tá procurando acalento, alguma coisa para acalentar ele, para tentar ajudar ele, mas ele não é um monstro. O mundo faz um monstro. E quanto mais o mundo, inclusive o pai dele, e quanto mais o mundo ignora ele, quanto mais o mundo finge que ele não existe, faz mais, ele se torna mais agressivo, mais malicioso, mais violento. A tentativa dele de conseguir uma esposa, que o doutor faça uma esposa para ele, que o Victor faça uma esposa para ele, é uma tentativa de conseguir um ser igual a ele para que este ser consiga entendê-lo. Só que o doutor sabe que isso não será verdade necessariamente. Porque este ser pode não gostar dele, esse ser pode. Sabe? E o doutor sabe disso. O monstro, ele é malicioso. Essa não é uma história sobre um ser mal entendido, não. O monstro, ele é malicioso, ele é cruel, ele mata pessoas, ele rouba, ele mente, ele faz tudo isso, mas porque o mundo o fez assim, não porque ele é assim. E ele descobre isso através do mundo, por causa que ele foi abandonado. Ele foi abandonado pelo pai, pelo criador, sabe? O abandono leva à crueldade. Então, não, sabe? O monstro não é um inocente que não sabe o que está acontecendo. Não, 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 não. O monstro sabe muito bem o que ele está fazendo. Tipo, quando ele mata pessoas, ele sabe muito bem que ele está matando pessoas e que aquilo é ruim. Não, ele matou por querer. Kakashi, ele matou por querer. Ele matou pra fuder o Victor. Ele matou pra fuder o Victor. Sabe, tipo, ele matou por querer. Tudo que ele faz, ele sabe o que ele tá fazendo muito bem. Sabe? E esse é o ponto. O ponto é que ele sabe. E o ponto é que ele tá perseguindo o Victor por mais e mais e mais e mais e mais e mais, até que não sobra nada dos dois, por causa que ele quer que o Victor, sabe, o Victor, ele quer se vingar do Victor, mas ao mesmo tempo ele quer o Frankenstein, o Dr. Frankenstein, ele tá fugindo do monstro, e o monstro ao mesmo tempo que ele tá querendo se vingar, ele quer o acalento do pai, sabe, uma mistura de emoções, é bem intenso. O Frankenstein, ao mesmo tempo que ele quer se vingar do pai, ele também quer o amor do pai. Ele é um ser contraditório. Ele quer o amor do pai, ele quer se vingar, ele quer vingança pelo que o pai colocou ele fez com ele. Mas ao mesmo tempo ele quer uma figura paterna, sabe? Ele é uma figura contraditória. Frankenstein é uma obra bem intensa, sabe? Ai, ai, ai. Então, não é assim não. Ele não é uma figura inocente, não, 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 não. O monstro, ele é violento também, gente. Por causa que os dois. Por causa que a importância dessa ideia é que os dois são tanto vítima quanto perpetradores. Tanto o Frankenstein quanto o monstro são vítimas. Eles são vítimas, são perpetradores. Eles constituem parte da própria miséria. Eles constituem o pai com a própria miséria. Sabe? Ele. Eles. Sabe? Eles são partes da própria miséria. Eles fazem a própria miséria. Não, o. Não. Que? Kakar, você leu alguma versão do filme? Você leu alguma versão do filme? Porque o monstro, ele. O Victor morre de pneumonia depois de passar pelo Ártico várias vezes. Ah, e o Victor morre de pneumonia e o Frankenstein, vendo o pai dele morrer, ele fala: Minha vida não tem mais sentido, ele pula na água do Ártico. Sabe?
Ele pula na Ártica. Ai, ai. Se eu não me lembro é isso, a não ser que ele... Ah, é assim, ó. O monstro é dito, assim, ó, é implicado que ele se queima, mas ele basicamente, na parte mais norte do mundo, ele desce do barco e nunca mais é visto, sabe? Ele só começa a andar. Ele nunca mais é visto, ele só começa a andar. Tipo, a implicação é que ou ele se afogou ou ele morreu queimado. Não, ou ele morreu queimado, a versão é, sabe? Ele morreu queimado, sabe? Sabe? A não ser que eu esteja lembrando errado também. Faz um tempinho que eu li, mas faz uns 5 anos que eu li, já 6 anos já que eu li. Então, sim, faz bastante tempo. Mas basicamente Frankenstein, depois que o pai dele morre de pneumonia, ele pula, ele sai do barco que ele tá e ele nunca mais é visto, sabe? Ele nunca mais é visto. É, aparentemente, aparentemente, ele nem encontra o pai, ele só encontra o pai morto, o que é um choque pra ele. Mas sim, o Frankenstein é bem sério, é um livro bem violento. Nossa, mas é. Então, voltando à tese, assim, o que eu quero mostrar com Frankenstein é que o começo da ficção científica é muito importante. Frankenstein é muito importante, porque o começo da ficção científica já lidava com temas humanos: abandono, acalento, desejo, morte, tragédia, violência, vingança e vazio. Ele já lidava com a ideia do que é vida, do que é um monstro, de quem é o monstro. O monstro de Frankenstein, ele é um monstro. Ele fez coisas, mas o mundo é monstruoso. E essa é uma interpretação minha. Pra mim, em Frankenstein, o mundo é monstruoso. Na minha interpretação, o Victor, ele é irresponsável. Ele é, ele é idiota. Ele não sabe o que ele tá fazendo, ele não sabe com o que ele tá mexendo, mas o mundo é monstruoso. O mundo ataca o Frankenstein, o monstro. O mundo destrói o. Sabe? O mundo destrói ele. Destrói a essência dele. O mundo faz isso. Não. O Victor nem tava lá. O Frankenstein, ele, tipo, o Victor é só o último passo que o monstro vai pra tentar pegar ele, sabe? É só o último passo, sabe? É o último ele é a única pessoa que o monstro acha que pode entendê-lo, sabe? Que pode, porque ele o criou, sabe? Ele vai até o criador, ir até seu criador para você vai até seu criador procurando acalento e seu criador te rejeita, sabe? O mundo é violento. Sabe? O mundo é violento. O mundo é um monstro tão grande quanto os dois. Mas vocês estão vendo que a ficção científica é baseada nos temas humanos, na construção humana, no que um ser quer, do que nós queremos e do que nós desejamos. E isso vai ser importante por causa que quando nós estamos falando sobre ficção científica, não é só sobre navezinha batendo em navezinha, não é só sobre tecnologia grande, não é só sobre cyberpunk, não é só sobre nada disso. E quando nós vamos entrar agora, que agora nós vamos entrar nos gêneros, nós vamos ver como esses gêneros vão afetar a condição humana através da ficção em ficção científica. Nem tudo é ciência na ficção científica. Aliás, acho que a parte de ciência é só uma construção para que você possa observar o mundo. A ficção se torna uma fantasia científica. E é isso, eu gosto de um termo fantasia científica porque é isso que traz as melhores opções de ficção científica. Nos confrontar com o outro e com nós mesmos ao nos confrontar com o outro. Em The Left Hand of Darkness, do Le Guin, uh, existe uma analogia, várias analogias.
Mas eu vou simplificar aqui. Um homem de uma cultura que é similar à da Terra chega em um mundo onde as pessoas não têm sexo definido. Elas não têm sexo, elas podem mudar de sexo conforme a vida, muitas delas mudam várias vezes, e muitas vezes as pessoas elas não têm construções como pai e mãe, porque muitas vezes as pessoas são mães e pais ao longo da vida. E ao serem mães e pais ao longo da vida, em The Left Hand of Darkness, a gente vê essa cultura, ela tem hierarquias. Ela é cruel também. Ela tem suas violências. Mas este mundo é assumido como... A Le Guin trabalha com uma visão de como nós podemos nos cegar ao ver o outro diferente de nós, pelos nossos olhos. Porque em Left Hand of Darkness, tudo que eles falam sobre o mundo é sobre esse mundo que as pessoas mudam de sexo e que não tem um conceito de gênero fixo igual a gente tem. Tudo é baseado através da perspectiva colonialista de gênero. Tudo eles tentam ver, não, mas quem é homem e quem é mulher? O principal tenta colocar aspirações de gênero em pessoas que não compreendem e não conseguem compreender. E, por exemplo, quando nós vamos para, vamos dizer assim, Alien também trabalha, o Alien também trabalha muito com aspirações sexuais e de gênero. O xenomorfo, o design do xenomorfo foi feito por um homem que ele viu duas mulheres trans em uma orgia, tá? Essa história é real. Ele viu duas mulheres trans em uma orgia. Essa imagem nunca saiu da cabeça dele, toda a arte dele desde então foi baseada nessa experiência dele. O xenomorfo é baseado em uma ideia profundamente sexual, profundamente sexualizada. Ele também tava, ele também tava lá, ele só viu o rolê, sabe? Foi intenso pra ele. Desde então ele nunca mais esqueceu essa experiência. É baseado em uma experiência extremamente sexualizada, em experiência extremamente sexual pra ele. E isso forma o xenomorfo. E o xenomorfo, parte do horror dele, de Alien, em como ele quebra algumas expectativas. Parte do horror do xenomorfo é através da expectativa de gênero e sexual. No primeiro Alien, o xenomorfo... No primeiro Alien, todos os aliens, o primeiro Alien, o facehugger, aquele bicho lá, ele é tão assustador por causa que ele está enfiando um objeto fálico na garganta das pessoas. E a primeira vítima do Alien é um homem. E ele é um homem que dá à luz. Tipo, um homem dá à luz em Alien. A primeira vítima do Alien é um homem que dá à luz. E isso é, de certa forma, um horror. Sabe? Ele dá à luz a um alien, a uma criatura lá horrível, mas ele dá à luz. O bicho sai do peito dele, o bicho sai de dentro dele. Sabe? E todo mundo tá horrorizado com isso. E essa analogia essa analogia se reproduz em todos os aliens, em todos os filmes da franquia. A Ripley, quando ela é infectada pelo alien, tem todo um paralelo dela já ter engravidado, dela ter perdido o filho. Do alien híbrido lá, ver ela como mãe. Sabe? De, por exemplo, muitas vezes tem toda essa questão dela. Dela ter dessa cruzamento entre a ideia da gravidez, dela ter isso, por exemplo, em Prometheus, o filme é ruim, mas uma das melhores cenas de Prometheus, que é uma cena genuinamente boa, que é uma cena construída pelo filme. Prometheus é um filme ruim, tá? Prometheus não é muito bom, mas esse conjunto de cenas é um conjunto genuinamente bom de Prometheus, onde ela conversa com o marido, ela não quer ter filhos, o robô sabe que ela não quer ter filhos, o robô vai,
coloca o suco do alien dentro do copo dela para que ela bebesse e ela fica grávida daquilo. E depois ela quer tirar este bebê e eles negam para ela. Eles negam. O poder nega ela tirar este bebê, essa criança, essa criatura dela, esse parasita dela. Tipo, lá é um parasita, mas é alegórico, gente. Tô falando de alegorias, é claro. Mas ela é violada pelo robô, o robô contra a vontade dela a engravida, e ela quer retirar esta coisa de dentro dela, e eles o negam ao ponto de que ela tem que ir lá sozinha e tirar. Ela tem que ir lá sozinha e tirar. Ela tem que ir lá sozinha e tirar dela. Sabe? E isso é importante, essa alegoria, ela continua constantemente nos filmes do Alien. Até Alien vs Predador tem um pouco. Apesar de Alien vs Predador ser uma merda. Mas enfim, não tem muito o que falar não. E aí a gente já pegou horror, e a gente já pegou tudo isso. Mas gente, quando nós estamos falando de gêneros, existem muitos. E um gênero muito comum em ficção científica é o punk. E eu estava falando do Alien. O Alien é um gênero, é perto de o que a gente chama de horror de ação em ficção científica. Ele é horror, ele tem elementos de horror, mas muitas vezes é ação, muitas vezes você tá tentando entender. Ele é muito mais sujo, é o que a gente chama de gritty sci-fi, sabe? Ele é gritty, ele é sujo. As naves são feias, são sujas. Não é limpinha, bonitinha igual em Star Trek, por exemplo, que é utopian sci-fi, que é o utopianismo, ficção científica utopiana. Ele é sujo, o que a gente chama de ficção científica suja. As naves são sujas, são feias, são quadradas, sabe, são agressivas, são cheias de pontas. Enquanto, por exemplo, se a gente for ver uma nave de Star Trek, ó, uh, Star Trek, nós temos aqui, por exemplo, peraí. A gente tem aqui, as naves são limpas, as naves são mais suaves, são curvadas, elas são mais agradáveis. Enquanto, por exemplo, a nave do Alien, ela é tipo toda cheia de ponta, ela é agressiva, ela é violenta, ela é claramente muito mais, sabe? Você pode ver assim, ó, que mesmo a nave dos precursores lá, ela mesmo ela sendo menos agressiva, ela ainda é agressiva, ela ainda é cheia de pontas, ela ainda é estranha, sabe? Aqui nós temos, por exemplo, Nostromo, olha só, é cheia de ponta, é agressiva, é feia, ela não é esteticamente bonita, igual. E se você. Enquanto isso, vamos pegar aqui uma. ah, Enquanto isso, se você for ver em Star Wars, por exemplo, elas são bem mais pontudas, mas elas ainda têm um design, elas ainda têm um fluxo, sabe? E isso diz muito, a estética do que você está construindo ainda diz muito sobre ficção científica que você está construindo. Mesmo em Star Wars, elas ainda sendo cheias de pontas e tudo mais, elas ainda têm um fluxo, elas ainda têm curvas, elas ainda têm um design, enquanto em Alien não, elas são totalmente porra louca, aquelas naves parecem realmente prisões. A Nostromo parece uma prisão. A Nostromo parece uma prisão. Tipo, essa porra parece uma prisão. Olha essa merda. Tipo, serião, olha essa merda. Isso aqui parece uma prisão. Ela é feita pra parecer isso. Sabe? Essas naves são feitas pra parecer agressivas e, sabe, e erradas e, sabe, e sujas. E aí a gente vai entrar nos gêneros. A gente tá falando de vários gêneros. Eu tenho que fazer. Se eu for falar de Star Trek, gente. Eu adoro Star Trek. Eu vou ter que fazer uma live só sobre Star Trek. Vocês sabem disso, né? Star Trek é uma coisa maravilhosa. Mas enfim, vamos lá. Star Trek eu teria que fazer uma live só sobre Star Trek. Porque Star Trek tem muita, 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 muita coisa pra falar sobre. Tipo. É sobre como ele trata relações políticas, como ele trata relações sociais, como é que ele. Sobre o progressismo, sobre a história de Star Trek, sobre tudo. Tudo. Que porra é essa? Eu quero Star Trek. Sai daqui, imperialismo americano. Eu quero ser belezinha, eu não quero. Eu não quero imperialismo americano na minha cara. Eu quero ser belezinha, olha só. Mó da hora.
Mó da hora, olha só, bonitinha a nave. Mas enfim, nós temos vários gêneros em ficção científica. E quando a gente vai falando sobre isso, tem Star Trek entra no ficção utopiana, enquanto ficção suja, por exemplo, você entraria em Alien. Enquanto, por exemplo, em Star Wars seria uma ficção mais fantástica, onde você tem magos espaciais. É uma ficção fantástica. Você tem magos espaciais, você tem muito mais coisas, tipo, que são muito mais comuns, mas ela também entra em uma ficção científica muito mais fantasiosa e você também entra num que a gente também gostaria de chamar de, sabe, de várias coisas assim. Star Wars ela tem uma categoria de si mesma, mas quando você está falando de Stargate, para quem conhece Stargate, eu também teria que falar uma live inteira sobre Stargate. Stargate é tipo, você tem toda uma questão sobre o imperialismo, sobre a luta, sobre como é que Stargate mostra questões religiosas e tudo mais. Stargate é uma série bem interessante, apesar de ela é uma série profundamente falha, mas ela é uma série bem interessante e bem divertida, tá? Ela é bem divertida pelo que ela é. Mas enfim, Stargate é military fiction, por exemplo, por causa que ela é principalmente militar. O Starship Troopers é military fiction, também tem ficção militar. E esses gêneros, vamos entrar nos gêneros que todo mundo quer falar sobre. Steampunk, Cyberpunk, Solarpunk, Dieselpunk, Atompunk. Os gêneros punk estão correlacionados à subcultura punk, de declaração punk, de força punk, de vida, sabe? De como é que o punk fundamentou isso tudo, sabe? Ah, então, bom, esse gênero punk, ele é formado através da ideia social de que o ser humano, através da ficção, contrasta as realidades de hoje através disso. O cyberpunk pode ser dito que a tecnologia hipertecnológica, tudo mais, essas maravilhas tecnológicas, dentro de um mundo capitalista, de uma ideia capitalista, vão formar uma distopia. Uma tecnocracia capitalista. O cyberpunk pode ser descrito como o contraste da tecnocracia capitalista em seu auge. E mesmo com todas as tecnologias, mesmo com tudo isso, o capitalismo ainda será destrutivo. Mesmo com todas as tecnologias, o capitalismo não vai recuperar o mundo. Ele ainda será destrutivo, ele ainda será violento. Ele é um contraste da tecnocracia capitalista. O steampunk é um contraste da, da oligarquia vitoriana com uma tecnologia de como eles falam de vapor muito avançada. E como é que essa oligarquia vitoriana ainda seria cruel, ainda seria e tem esse contraste entre o passado e o presente, onde em steampunk tem escravidão, em steampunk tem violência, em steampunk tem, sabe, isso aqui é steampunk. Sabe, em steampunk tem escravidão, tem violência, sabe? Tem tem rebelião. Como que no passado, um passado melhor, um passado cuja tecnologia se desenvolvesse diferente, ainda dentro da oligarquia, não seria um passado tão maravilhoso. Você ainda teria piratas e tudo isso. E você tem, por exemplo, o Atompunk. O Atompunk é uma crítica direta ao americanismo e ao socialismo e ao nacionalismo soviético. Ele é diretamente uma crítica a esses dois. Ele é diretamente uma crítica à ideia americanista de que a América é melhor através dos olhos da tecnologia atômica. Fallout é um exemplo maravilhoso de Atompunk, onde Fallout ele é não depois antes dele ser esvaziado pela Bethesda, o Fallout ele era uma crítica fundamental ao americanismo, à supremacia americana, às ideias americanistas, à guerra fundamentalmente no mundo de Fallout não importa quem lançou as bombas porque todo mundo perdeu, mas provavelmente os Estados Unidos teve culpa, sabe?
A guerra com a China nunca é descrita como ela começou, mas todas as fontes que você tem são de fontes americanas. Tudo que você está envolvido em um mundo tão americanista e todos os que tentam trazer esse mundo velho de volta, eles são um bando de desgraçados. A Irmandade do Aço é um bando de desgraçado. A, o Enclave é um bando de nazi. Essas pessoas são horríveis. A Irmandade do Aço, ela só tem. Ela quer trazer um mundo velho de volta. Sabe quem são as melhores pessoas de Fallout? Quem quer construir um mundo novo. Sabe? Sabe, um mundo diferente daquele. E, inclusive, o House, em Fallout New Vegas, o Dr. House, né? Em Fallout New Vegas, ele tem um ponto muito bom sobre isso. Você votou pelas bombas, sabe? Criticando a democracia burguesa americana. Apesar de que ele está fazendo isso para que ele vire um autocrata, o House tem objetivos. O House é um fascista. O César é um fascista. O House é um fascista. E tipo, só que ele fala uma coisa bem interessante. Você votou pelas bombas? Sabe? Você quer ver os resultados da democracia? Olhe pela janela. Sabe? Olha pela janela os resultados. Só que, se você for ver isso de uma análise real e não do que. O ponto que o House está fazendo é. A democracia falhou, logo eu devo ser autocrata. O ponto real é. A democracia falhou porque ela nunca foi democracia. Os Estados Unidos eram uma autocracia antes mesmo. Os Estados Unidos era um inferno fascístico antes mesmo. O House é só um desgraçado, é só mais um homem. E essa galera quer trazer o mundo de volta, um mundo horrível de volta. Sabe? Eles só querem trazer esse mundo horrível de volta. O House é só mais um filho da puta. E assim nós temos essa questão. Em Atom Punk, você tem esse contraste do americanismo político, do americanismo da questão soviética, de como essa briga entre os dois é catastrófica e ninguém vai vencer. E quando esse mundo acaba, tudo que resta é o deserto, é o wasteland, é a terra devastada. E aqueles que estão na terra devastada têm que reconstruir. E no fim de Fallout, a gente vê sempre que as pessoas estão tentando reconstruir. Se você conversar com as pessoas, elas estão tentando reconstruir. Não por uma ideia idiota do passado, mas por elas mesmas. E isso é importante. As pessoas em Fallout são importantes. Mesmo o NPC aleatório. Você pergunta para um fazendeiro aleatório, ele fala: pô, eu tô aqui tentando fazer minha vida. E é uma crítica a esse americanismo, a esse fascismo, a essas ideias tanto do House quanto da NCR, quanto de... Todo mundo ali é um bando de filho da puta que tá brincando de Coliseu, sabe? O House, a NCR, o César. Desses três, a NCR é a menos pior e ainda assim ela é um antro de gente corrupta e imperialista. Sabe? E assim, o melhor negócio é o Yes Man, mas desses três facções, a NCR é a menos pior, mas ainda assim ela é um bando de gente corrupta imperialista que tá cheia e que adora enfiar a galera em uma guerra. Como a própria Kate diz, a NCR não consegue ver uma montanha onde ela não queira enfiar a própria bandeira. Sabe? A Kate, não é a Kate, é a Cassidy, desculpa. A Cassidy fala isso. A NCR não consegue ver um morro onde ela não quer enfiar a própria bandeira. Sabe? Esse patriotismo é uma crítica. Fallout New Vegas é uma crítica fundamental ao patriotismo. O punk, a ideia punk disso vem dessa crítica ao patriotismo, ao capitalismo, às oligarquias, à tecnologia. Essa crítica fundamental a esses elementos, contrastando com esses elementos elevados a um nível absurdo, mas este nível, por exemplo, Dieselpunk pode ser na Segunda Guerra Mundial ou pode ser Mad Max. E você contrasta essa realidade com a nossa, você contrasta isso, você conta essas histórias através de um mundo onde esse mundo existe, onde essas questões são exacerbadas. Literalmente, em Fallout 3, o Liberty Prime sai gritando morte a todos os comunistas enquanto ele tá lançando bombas nos Remnant, na galera que sobreviveu do governo americano.
Sabe, morte a todos os comunistas. Ele tá lá lançando, sabe, as bombas, é isso que ele tá fazendo. Ele tá lançando propaganda anticomunista enquanto ele tá gritando, sabe? É uma desgraça. Sabe? E a galera fala que Fallout não é político. Fallout é muito político, gente. É político pra caralho. Ai, ai, ai. E enquanto isso, tudo isso que tá acontecendo, nós temos que falar sobre o Jovem Nerd. Eu não sei como descrever, mas o Jovem Nerd falou uma merda muito, 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 muito sinistra no último podcast. Ele falou, basicamente, no último podcast, que o gênero solarpunk não é punk porque ele não é uma distopia, porque o punk tem que ser uma distopia. A primeira coisa está errado. O punk é uma demonstração através de elementos sociais, o contraste, o solarpunk, diferente do ecopunk. O ecopunk, enquanto o atompunk, a catástrofe do mundo vem através do homem, o ecopunk vem através da natureza. Ou seja, mundos devastados pela natureza são ecopunk. A natureza tomou o mundo em suas mãos. Isso é um ecopunk. O solarpunk é um mundo onde o ser humano, através de, seja da destruição do mundo e reconstrução dele, ou seja, através de um impedimento dessa destruição, conseguiu harmonia com a natureza. Conseguiu uma forma harmoniosa com a natureza. Uma forma boa com a natureza. Conseguiu construir que a sua tecnologia e seu desenvolvimento não impeçam a natureza. É um mundo com tendências socialísticas. Por que isso é punk? Porque isso contrasta com o nosso mundo agora. Nós estamos destruindo o mundo. Olá, Murambito. Sim, sim. Nós estamos destruindo o mundo. E nós, cada vez mais, através da exploração capitalista, destruindo esse mundo. E aqui nós temos o solarpunk, que é um contraste direto com o nosso mundo, de como a tecnologia, de como o saber, de como o mundo pode ser feito. E aqui. E o Jovem Nerd fala uma merda muito sinistra, porque o Jovem Nerd começa a descrever o ecopunk como se fosse solarpunk. Ele começa. Ele fala pros nerds dele fazerem um manifesto solarpunk. Primeiro, porque já tem manifesto solarpunk. Segundo, porque puta que pariu, cala a boca, velho. Você não sabe do que você tá falando. O Jovem Nerd não sabe do que ele tá falando, como na maioria das vezes ele não sabe, mas dessa vez ele sabe muito menos. Ele tá falando, e por causa que o solarpunk é bonitinho, e por causa que então não é punk. Não, o punk não precisa ser necessariamente distópico ou utópico. O gênero punk dentro da literatura tem que ter um contraste direto com a nossa sociedade e um ponto a ser feito através disso. O solarpunk tem. Esse contraste, essa crítica vem através da ideia de reconstrução urbana, de reconstrução biológica, de reconstrução ecológica através das nossas tecnologias. E utilizar essas tecnologias não de forma exploratória, mas de forma harmoniosa. E também entender os limites da nossa tecnologia para isso. E aí é que está. É um gênero punk. Porque é um gênero que pode ser. Não quer dizer que seja um mundo perfeito. Você pode ter problemas nesse mundo, você pode ter construções nesse mundo diferentes, você pode ter problemas, você pode ter conflitos, você deve ter. As histórias precisam de uma forma de conflito. A questão é que estes conflitos devem vir através da premissa do solarpunk, não uma coisa inventada e tirada do cu do Jovem Nerd. Sabe, o Jovem Nerd falando merda. O Jovem Nerd falou uma merda muito sinistra. Ele falou que Waterworld é solarpunk. Waterworld é porra nenhuma. Sabe, ele falou que lançou um bando de ecopunk e falou que era solarpunk. Não é, não é. Sabe, não é. E isso, o punk não precisa ser distopia. Você pode ter um cyberpunk sem ser uma distopia capitalista, mas criando através de como os ecos de nosso mundo, do capitalismo cruel, da violência, do imperialismo e do colonialismo, ecoam pela história através da nossa tecnologia. Como, por exemplo, o primeiro Horizon Zero Dawn. No primeiro Horizon Zero Dawn, a gente vê uma construção. Ele é cyberpunk, só que ele não é uma distopia.
naquele mundo. Existem sociedades, só que nós vemos os ecos das nossas ações dessa hipertecnologia. E ele é cyberpunk. O gênero punk não funciona através disso. Ele tem uma estética, ele tem uma construção, ele tem uma ideia específica. E aí muita gente, ele tem uma ideia específica através desse olhar punk, desse olhar anticapitalista, desse olhar político fundamentalmente. Sabe? Desse olhar político, desse olhar humano. O primeiro, sabe, quando você vê Blade Runner, o Blade Runner é sobre o que é ser humano, não é sobre robozinhos e um mundo de distopia. É sobre o que é ser humano. A distopia é apenas o background de um mundo já destruído, que foi destruído pela própria construção deles. Sabe? Que foi destruído pela própria fundamentação daquele mundo, pela arrogância daquele mundo. E é aquilo que forma o punk. O punk contradiz, o punk joga na cara. Ele joga na cara o que pode ser melhor e o que pode ser de pior. No cyberpunk, muitas vezes é o que tem de pior. Mas muitas vezes no cyberpunk também mostra esperança. Em Edge Runners 2077, quando eles mostram que a luta importa e que a luta vai continuar sendo lutada não importa o que. Em Cyberpunk 2077 o jogo, eles são bem mais doomer. Que é uma merda. Falar mentira não. Mas enfim, no Solarpunk, eles no Solarpunk, eles contrastam e jogam isso na cara. Eles jogam essa ideia na cara. O mundo pode ser melhor, a tecnologia não precisa ser destrutiva, o mundo não precisa ser destrutivo. Você tá vendo que esse mundo é possível, que essa realidade existe, que você pode alcançá-la. Você tá vendo isso. E você não quer pegar esse mundo. E se você estiver nele, você não quer proteger. Uma história solarpunk interessante, por exemplo, seria sobre uma pessoa neste mundo solarpunk tentando resistir a uma invasão imperial, aonde esse império pensa capitalisticamente. Por exemplo, ou, por exemplo, o mundo solarpunk pode ser sobre o contraste entre as realidades de um mundo atual com este mundo. Uma pessoa foi congelada no mundo de hoje e acordou nesse mundo solarpunk e ela não consegue compreender este novo mundo de certa forma. Sabe? Ela não consegue compreender essa nova realidade. São ideias para o Solarpunk. O Solarpunk pode ser sobre contraste, assim como todo punk, sobre jogar na cara, sobre entender as realidades do nosso mundo. Não apenas sobre distopia, e aliás, eu detesto a palavra distopia, tá? Por causa que isso é um gênero que muito meio merda, sabe? Tipo, não vou mentir não, né? O gênero de distopia é muito meio merda. É bem meio merda. Sabe? O gênero de distopia, fundamentalmente, sabe, tem um problema essencial que ele quer que as coisas estejam tão ruins quanto elas são. Só que, tipo, só se você olhar para o mundo atual você consegue fazer uma distopia. Não à toa que a Coreia do Sul consegue fazer distopias ótimas. Por causa que olhando para a Coreia do Sul, se você olhar para as características que a Coreia do Sul tem, né, no hipercapitalismo coreano, você nota. A distopia já tá aqui, gente. Esse desespero, essa coisa já tá aqui. A gente já tá na distopia. E esse é o rolê que as pessoas não entendem sobre a distopia. Ela já tá aqui. Ela nunca foi embora. Ela não vai chegar. O cyberpunk é só uma construção capitalista. Não tem nada, tipo, tão absurdo em cyberpunk. As corporações mandam na porra toda. É uma tecnocracia. Sabe? Muito bom. Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma coisa a dizer? Alguém tem alguma coisa a dizer? Alguma coisa a ser falada? Considerações? Declarações? Afirmações? Afirmações? Beba água, sim, beba água. Bebam água, gente. Deixa eu só ver aqui. Esse era um gênero muito interessante sobre batalhas de ficção científica. Hum.
Ai, ai, ai. Bom, alguém tem mais alguma coisa? Qualquer coisa? Ah, não, propaganda. Eu odeio propaganda. Vamos lá. Ai, ai, ai. Então, pessoal. É isso. Então, se ninguém tem mais alguma pergunta, peraí. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma coisa a ser falada? Críticas, contradições, reações, relações? Não? Ok, então, pessoal. Até a próxima, viu? Até a próxima. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Até mais. Isso aqui é de Stargate, só pra vocês saberem. Muito bom. Até mais, até mais. E tchau, tchau.